Muito bem, vamos começar aqui uma breve aula sobre Voltaire e sua Teodiceia Iluminada. Bom, Voltaire, nós tocamos no assunto Voltaire naquela série O Sentido da História, de Carl Lewis, né? E colocamos ele como um elemento central, né, no processo de secularização da ideia de escatom. Não que Voltaire tenha criado isso, né, mas a sua própria figura, a sua própria vida e sua influência, né, de tipo mais personal do que literário, filosófico ou até de historiador, né, coloca ele como um sujeito fundamental para se compreender como a filosofia da história, de certa maneira, se torna um projeto iluminista, né, no sentido da palavra, racionalista, né, excluindo toda, ou praticamente toda, a ideia teológica acerca de uma explicação geral sobre o sentido dos acontecimentos, o sentido dos fatos históricos e até mesmo o sentido da pergunta. Há um sentido na história? Certo? Voltaire foi aquele que cunhou essa expressão, né, esse termo, filosofia da história, que, né, obviamente não foi ele que criou a filosofia da história, o filosofar sobre a história, isso aí remonta, né, ao próprio Santo Agostinho, certo? Mas ele cunhou um termo que depois se tornou de fundamental importância dentro do esquema histórico dos filósofos, né, dentro das expectativas filosóficas a respeito da história. A figura de Voltaire, como muitos dizem, é uma figura central dentro da filosofia iluminista, né? Mas Voltaire não era bem um filósofo, ele era mais um partidário, né, um propagandista, né? Então ele usava do seu talento literário, né, que utilizava ali uma alta dose de sarcasmo, né, uma grande vivacidade, né, para exprimir um certo pessimismo em relação à condição humana, pessimismo esse que deveria ser de alguma forma suplantado por um esforço humano e um esforço racional, certo? Mas no fundo, Voltaire, antes de tudo, foi um propagandista, né? Propagandista da própria fé secular, ou seja, daquelas expectativas elementares da vida temporal, certo? E para isso ele buscou fundar uma espécie de novo credo, né, dentro da sua obra, né, um novo credo que visava suplantar a religião cristã, né, e trocá-la por uma nova fé, uma fé no ser humano, que é a fé humanista do iluminismo. Para isso ele usou, né, no seu talento, basicamente da zombaria frenética em relação ao que? Ao componente cristão que estava estabelecido, fundamentando a própria sociedade europeia, né, no qual ele vivia naquele período. Certo? Então, todo o esforço de Voltaire foi uma tentativa de estabelecer, né, uma nova estrutura de pensamento, uma nova concepção de vida na sociedade europeia, né, tentando suplantar e se tornar uma espécie de sucessor do cristianismo. Claro que, como ele vivia numa sociedade, né, cristã, ele acabou herdando dentro desse corpo de mecanismos intelectuais que ele criou com suas obras, né, do seu pensamento, muito da própria religião, certo? Diversas esperanças genuinamente cristãs, né, principalmente em relação à emancipação da humanidade, né, foi meio que secularizada pelas suas ideias. Suas ideias secularizaram essas esperanças que saíram do plano da imortalidade, do plano da eternidade e passaram para o plano da vida como ela é, vamos dizer assim, né? Como diria Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? E, como todo iluminista, uma reação de profunda intolerância para com aqueles que estivessem contrários a essas ambições universais de emancipação do ser humano pela razão, né? Pela visão secular da vida, certo? E talvez por essa razão
talvez o grande inimigo da cristandade na época moderna foi o movimento iluminista. Porque, de certa maneira, eles tinham algo em comum, né? Eles tinham uma forma, né? Mas de matérias diferentes, né? Um tinha lá um jarro de vidro e o outro tinha um jarro de papelão, como a gente sempre costuma falar aqui, certo? Então essa inimizade entre cristianismo e iluminismo, essa incompatibilidade, ela tem a sua razão de ser, né? Porque o iluminismo é uma corruptela das esperanças cristãs, né? Os objetivos cristãos para a vida humana, que foram sendo desidratados do elemento transcendental e foram sendo reduzidos ao elemento absolutamente mundano, intraterreno, etc, etc. Né? Então, para o Voltaire, filosofia, ou seja, nada mais era do que um instrumento, né? Filosofia era um instrumento para esta emancipação humana. Então, o trabalho do pensamento, o esforço, o rigor em se compreender as coisas não era uma atividade cujo fim era conhecer aquilo que era verdadeiro, ou aquilo que era real, ou aquilo que deveria ser incontestável para aqueles que porventura se aventurassem aí nessa atividade de cunho intelectual. Mas sim, a filosofia ela tinha um valor apenas instrumental, no sentido de que a boa filosofia é a filosofia que leva a emancipação humana. A má filosofia é aquela que fica discutindo, né, as miríades de questões e questões e questões, enquanto os seres humanos continuam sofrendo ali do lado e os filósofos ali queimando os neurônios para descobrir verdades elementares aí, de repente, sobre questões que na prática não tinham nenhuma funcionalidade no sentido da construção de uma sociedade mais justa, mais plena, mais feliz para o ser humano, certo? Então, a filosofia para Voltaire só tinha a função de libertar o homem daquela superstição que causava-lhe sofrimento, certo? Então, para se alcançar a emancipação, era preciso, antes de tudo, a liberdade em relação ao sofrimento. E de onde partia o sofrimento? Da superstição, da pobreza, né, da ignorância, certo? E, principalmente, de uma visão, vamos dizer, particularista em relação à civilização. Ou seja, enquanto o homem não se visse como um membro de uma espécie universal, né, ele não poderia adquirir o conhecimento pleno para alcançar esse objetivo, né, de uma civilização a nível universal e plena. Ele não poderia escapar dos deslizes da pobreza, ou seja, o crescimento da riqueza jamais iria prosperar, jamais iria chegar a cabo, certo? E, obviamente, por conta disso, o homem ainda continuaria escravo da superstição ou da religião. Então, na verdade, ele estava inclinado, né, a considerar que a civilização, embora, né, fosse uma espécie de fenômeno intermitente ao longo da história, né, ela poderia ser planejada, ela poderia de repente ser domesticada, né, e construída em outras bases. Porque para Voltaire, como para a maioria dos iluministas antes dele, a civilização era produto de um esforço racional da humanidade, não um estado natural. O estado natural do homem era aquilo que chamavam de barbárie, né, ou selvageria. O homem sempre foi selvagem, enquanto esses sujeitos que utilizam a filosofia como um instrumento para melhorar os padrões de vida humano, né, enquanto esses sujeitos não tomarem as rédeas do fluxo histórico e fazer o seu esforço, né, através, aí disseminando, né, através da cultura, através da política, através
de tudo aquilo que sustenta uma sociedade. Se esses sujeitos não fizessem um esforço, a civilização deixaria de existir e voltaria intermitentemente ao seu estado de natureza bárbara, certo? O que é bem estranho, porque esses mesmos iluministas afirmavam, inclusive o próprio Voltaire, que o homem no estado natural era um homem bom, né? Era um animal bom, não era um sujeito, como a igreja diz, um sujeito que tem pecado. Mas a própria civilização, como diz Rousseau, né, desvirtua o homem da sua natureza, da sua bondade. Então você vê que Voltaire, ele já existe dentro de um fluxo de novas ideias ali surgidas com o iluminismo, após o renascentismo, após as reformas religiosas, né? Num clima de, vamos dizer, de sedição em relação às monarquias, etc. Ele já está operando dentro de um clima intelectual onde a contradição é um elemento presente e constante, certo? E, no entanto, ele se afirmava um sujeito comprometido com uma espécie de causa, né? E a causa final para todos os seus esforços era o bem da humanidade. Então, já vê que Voltaire já tinha pretensões bastante exageradas e altas, vamos dizer assim, certo? O fato é que, mesmo ele sendo, né, um pensador, mesmo ele sendo um trabalhador em prol da humanidade, usando a filosofia como uma espécie de arma, um instrumento, da sua, vamos dizer, ideia, ou das suas ideias, pouquíssimo se aproveita em termos de filosofia, né? Tanto moral como por teoria do conhecimento, certo? O fato é que só existe hoje uma espécie de interesse histórico nas ideias do Voltaire, nas ideias filosóficas dele, certo? Tudo não passou, vamos dizer assim, de um palavreado rebuscado dos seus antecessores e depois absorvido pelos seus sucessores, certo? Inclusive um deles, o próprio Nietzsche, né? Que afirmava que Voltaire, vamos dizer, era um dos seus mestres, né? Como um antecessor dele, né? Alguém que já pensava como ele, né? Nietzsche se baseou muito nessas ideias, vamos dizer, de Voltaire, seculares, né? Vamos dizer, de emancipação da humanidade, mas num outro sentido, num sentido mais individualista, né? Um pouco diferente, mas bastante análogo ao mesmo tempo. A contribuição mesmo de Voltaire, né, para a ideia central do iluminismo é o fato da sua personalidade, certo? O próprio iluminismo não pode ser entendido, né, o movimento iluminista, né, a filosofia iluminista não pode ser entendida num todo se a gente não fazer menção, né, ao seu antagonista, que é o credo cristão, que é a doutrina cristã, que é o modo de vida cristão. Então, Voltaire, como um iluminista, vamos dizer assim, né, um mestre iluminista, ele foi uma figura central porque ele encarnou na sua personalidade, né, até então, naquele período, a figura iluminista por excelência, como o mais sagaz e mais voraz inimigo do cristianismo, certo? Mas, tanto ele como os outros iluministas, né, na tentativa de se autoafirmar e se autoafirmar como uma negativa ou uma negação do elemento cristão, né, que vou adiantar aqui, é o elemento da fé, né, que pela razão os iluministas tentavam quebrar o jugo da fé, o jugo da superstição, né, jamais conseguiram se emancipar completamente dessa mesma fé, certo? A fé no ideal futuro, a fé no homem, a fé na razão, a fé na própria civilização, continuaram sendo atributos derivados do seu antagonista, que é o cristianismo, no qual, né, estavam radicadas todas as expectativas
né, desses elementos, mas tendo um cunho espiritual, obviamente, na sociedade europeia. Certo? Você vê que, se você investigar a biografia de Voltaire, o próprio antissemitismo que ele demonstrou era, em parte, um produto derivado do seu ódio a esta fé cristã. Certo? Por quê? Porque, de certa maneira, como Nietzsche, né, também pensava assim. Depois, por conta dos judeus, tão odiados aí pelo Voltaire, o cristianismo veio à tona. Sem os judeus, o cristianismo, né, não teria vindo à tona. Então era um sujeito altamente subversivo, a ponto de Joseph de Maistre, que na época era um sujeito muito reacionário, conservador, né, que lutava intelectualmente contra o iluminismo. Ele dizia, ó, aquele que se admira por Voltaire já demonstra sinais de que tem um coração bruto e corrupto. Porque, para ele, Voltaire era o mais perigoso dos filósofos daquela época. Filósofo aqui, né, claro, tomando, não o termo clássico de filósofo, como nós chamamos Sócrates, Platão e Aristóteles, mas filósofo no sentido mais genérico, aquele sujeito que, de repente, lança ideias ou esmiuça aí, né, considerações sobre fatores elementares aí da vida humana, mais profundos da vida humana, ou tenta. Né? Mas o fato que Voltaire, como a gente disse, nunca chegou a ser filósofo, no máximo ele era um camarada genial no sentido literário, mas, em suma, na sua pessoa, na sua encarnação, um subversivo e zombeteiro da própria religião. Tem uma fórmula célebre de Voltaire, écrase les femmes, esmague a infâmia. Né? Sempre Voltaire se referiu à igreja como a infâmia, apesar de nunca ter sido ateu. É um erro acreditar que Voltaire era ateu. Existem dados biográficos, né, que de própria autoria aí do Voltaire, poemas, escritos, onde ele escreve que, apesar de não cristão, ele, né, acreditava num Deus, numa força superior. Certo? Inclusive, o fato dele não ser cristão e odiar o cristianismo era uma forma dele amar melhor esse Deus. Sabe-se lá que Deus é esse. Né? Enfim, Voltaire, né, nascido no ano de 1694, se eu não me engano, né, de um pai abastado, né, que tinha uma boa posição social, foi educado em colégio jesuíta. Incrível que pareça, ele tinha uma grande admiração pelos professores, né, pelos mestres que ele teve ali, mas apesar de tudo ele nutria esse ódio à instituição, à civilização, ao espírito cristão que movia a sociedade. Certo? Por quê? Porque ele devia acreditar numa espécie de Deus, né, que não se revelava exatamente como a religião sempre mostrou ao longo da sua longa jornada histórica. Certo? O Voltaire, uma coisa que a gente não pode deixar de considerar quando a gente fala aqui, né, das ideias de Voltaire a respeito de uma teodiceia iluminista ou iluminada, como nós colocamos aqui no título da aula, a gente sempre leva em consideração que certos dados biográficos dos filósofos são importantes para compreender suas ideias. Então, quer dizer, a historicidade do sujeito, né, às vezes nos faz compreender o porquê das suas ideias. Voltaire, por exemplo, ele nasceu uma criança sem expectativa de vida, poderia morrer a qualquer momento, nasceu bastante doente. Ele, velho, também apresentava, né, ao longo de toda a sua vida, mas ele sempre apresentava, né, ao longo de toda a sua vida, mas ele sempre apresentou diversas doenças, as principais doenças da sua época.
Eu era um sujeito bastante afligido aí por males corpóreos e até psicológicos, né, derivados dessas doenças que podem, né, como aconteceu com Nietzsche, afetar maximamente aí o teor das suas ideias e da sua visão de mundo. O sujeito tinha gota, tinha herpes, tinha hidropisia, tinha uma penca de doenças que existiam naquela época, praticamente todas. Ou seja, era um depósito de germes e bactérias e vírus, etc, etc, etc. Então você vê que o sujeito, né, já a relação dele com o sofrimento era uma relação muito íntima. Então você imagina, às vezes o sujeito tem um sofrimento, tem um problema físico, tem uma doença, e ele olha lá a paixão de Cristo. E ele percebe na paixão de Cristo o caráter infinitesimal do seu próprio sofrimento. E começa a se compadecer do Cristo e começa a ter fé. Mas às vezes um outro sujeito com os mesmos problemas, assaltado talvez por uma grande genialidade, por um grande orgulho, né, de se achar de repente um sujeito virtuoso ou especial, ele com todas essas doenças, ele é capaz de olhar para o Cristo e desprezá-lo. Por quê? Porque não crê na factuidade da sua paixão e morte. Ou seja, aquilo ali é um mito. O que é verdadeiro não é aquilo ali. É a minha dor. É o que eu estou passando agora. Isso só eu conheço. Certo? Então eu acredito que Voltaire, ele passa a escrever, passa a expressar o seu pensamento como uma forma de autoafirmação em relação ao seu próprio sofrimento. Certo? Seu sofrimento físico, que já vem desde tenra idade, desde que nasceu. Voltaire, né, praticamente abandonou todas as chances de viver uma profissão, vamos dizer, abastada, como advogado, como seu pai havia planejado, e passou a vida a escrever, 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 como forma de personalização e de autoafirmação da sua pessoa. Certo? Então, mesmo durante o tempo que ele passou preso na Bastilha, talvez lá ele deve ter produzido ainda mais, né? Porque lá fazer o quê? Está preso, né? Vamos sentar e vamos escrever. Então, cartas, ensaios, panfletos, tudo quanto é coisa que se passava dentro desse hemisfério, dentro dessa esfera de sofrimento pessoal do Voltaire, ao invés de inclinar para a fé, lhe causava uma repulsa ainda maior em relação à mesma, certo? E já que a fé é uma graça, né? Como a razão também pode ser considerada uma graça da nossa própria natureza, a fé como sendo algo, né, exclusivamente sobrenatural e a razão sendo algo natural ao homem, Voltaire preferiu com certeza ficar com aquilo que era natural, ou seja, aquilo que era próximo e familiar, né? A sua faculdade de raciocínio. Certo? Então ele começa a produzir uma vasta obra. Obra esta que, né, ao longo da história, depois da sua morte, nós percebemos que pelo menos nenhuma delas entrou dentro da economia da memória cultural da Europa. Certo? Por quê? Porque a crítica sobre Voltaire era que ele era um sujeito muito atual, demasiadamente do seu tempo, né? Era um espírito do seu tempo, Zeitgeist, certo? E o próprio estilo no qual ele escrevia era muito propagandístico, né? Invariável, ou seja, estava sempre ali na mesma tecla, zombar do cristianismo, zombar do cristianismo, zombar do cristianismo, e assim por diante. As suas próprias peças, né, de teatro, né, após, né, um incremento de romantismo dentro do pensamento europeu, né, passaram a ser vistas como, né, como coisas tristes ali, coisas assim, né, muito pessimistas, muito dolorosas, muito lânguidas, né? Então o pensamento romântico já quer ver as coisas brilharem na natureza, brilharem
dentro do coração humano, então não vamos procurar em Voltaire ali uma fonte de inspiração, né? Vai ver nas obras do Voltaire, nas suas peças, algo de uma frieza, de um dia cinza, né? Então a mudança do gosto europeu também causou uma inatualidade, né, das próprias peças de Voltaire, que foram tão aclamadas no seu tempo. E de fato eram peças até assim, com uma certa genialidade, com certeza, né? Mas o movimento romântico que derivou, né, que veio depois da época, logo depois da época de Voltaire, já tratou de jogar para escanteio toda a compreensão desta obra voltairiana. A obra voltairiana, vamos dizer, é uma obra de seu tempo, não é uma obra universal. Então, Voltaire não é um clássico, certo? O componente de atração do Voltaire era um tanto quanto árido, certo? E ele mesmo, de certa maneira, também falava isso nos seus escritos, né? Que a época em que ele vivia, apesar de louvável em diversos aspectos, era uma época árida, uma época seca. E como ele e sua obra também acabou por ser, certo? Mas o fato é que a Teodiceia de Voltaire, que a gente está falando aqui, se baseia primeiro, né, no seu elemento personal, no seu elemento biográfico e no seu elemento artístico, ou seja, naquilo que ele criou. Seu elemento personal era, né, quem ele era, né, a sua biografia particular. O seu elemento biográfico, certo? Mas o seu elemento artístico, no qual ele buscava expressar esse novo credo, contrário, avesso, satirizante em relação ao seu antagonista, né, final, que é o próprio cristianismo, né, que escraviza o homem numa superstição e fecha ele para a visão do verdadeiro Deus, do bom Deus, criador de todas as coisas. Né? Essa Teodiceia de Voltaire, ela visa justamente mostrar aquilo que para ele é uma constante histórica, que é a luta dos homens para suprimir os males da sua própria condição, ou seja, suprimir os sofrimentos da sua condição de vida. Então você vê isso nos seus escritos lá, nas suas obras literárias, Cândido, Micrômegas, o próprio Zadig, né, que é um conto meio oriental. Então, o que vai ter de comum entre esses textos, essas historinhas aí de Voltaire, é sempre a ideia de que o ser humano ele tem que lutar contra uma condição sofrível ou de dificuldade, né, meio que contrastante entre a ordem da natureza, algo sublime, belo, né, e o caos que é a vida de um ser humano. Vai expressar isso daí, que é o fundo da sua Teodiceia iluminada, certo? Então o Voltaire ele visa, ele tem uma visão da história, vamos dizer assim, como a luta do ser humano contra si mesmo, certo? Contra si mesmo, a fim de se integrar dentro, vamos dizer, do universo natural, que expressa ordem, beleza e bondade. Da onde Voltaire tirou tudo isso? Será que são criações de seu espírito? Ou será que isso daí são elementos radicados dentro, né? São esperanças que estão dentro de um contexto prévio, que é o contexto cristão. Certo? Porque no cristianismo a natureza expressa ordem, beleza e bondade. E a vida humana é meio caótica. A vida humana é pecado. E quem reconcilia a humanidade
com os males da sua própria condição de pecador? O Cristo. E para Voltaire, quem vai reconciliar a sublimidade da ordem natural com o caos da vida humana? O esforço racional dos iluminados, daqueles que são capazes de, através da filosofia como um instrumento, alcançar as condições ideais para a felicidade perpétua do homem dentro de uma civilização, dentro da ordem temporal. Porque, como diz o próprio Voltaire, né, no seu otimismo pessimista, vamos dizer assim, em um dos seus livros, os homens não passam de insetos que se devoram uns aos outros, né, neste minúsculo grão de areia que se chama Terra. Essa é a condição bárbara do homem, né, que tem que ser, né, suplantada por uma ideia de ordem racional ou de civilidade, certo? Por isso o seu ódio também ao cristianismo, pois ele, mesmo com o cristianismo, mesmo com o reino de Deus proclamado, continuava a haver essa devoração dos homens em relação aos outros. Então, quer dizer, o cristianismo não é um modelo de sociedade perfeito para instituir, né, ou para emancipação da humanidade, para se instituir a felicidade neste mundo, nem, né, emancipar o homem de todos os males, principalmente dos males referentes a si mesmo. Certo? Então, veja bem, tudo isso daí parte de um desejo de autoafirmação pessoal, né? O componente personalista da personalidade de Voltaire, da vida de Voltaire, da biografia de Voltaire, aliás, é o que torna Voltaire o, vamos dizer, o centro, né, de viragem entre os iluministas mais utópicos que o precederam, como Condorcet, Turgot, etc., e os iluministas mais pragmáticos e sistemáticos que vieram após ele. Porque Voltaire mesmo, por si mesmo, não era um trabalhador da mente sistemática. Era um sujeito da pura e simples, vamos dizer, inspiração artística. Embora, sendo um literário, sendo um sujeito que tinha aí seus altos e nobres pensamentos em relação à humanidade, à pobreza, à injustiça, né, a violência dos homens contra os homens, etc. e tal, da mentira, da corrupção, e ele tinha uma plena consciência disso tudo, e nós concordamos com isso. Nós concordamos com Voltaire quando ele diz que o homem, né, vive num estado de caos, mas nós não concordamos com as premissas, né? Nós não concordamos, né, exatamente com as motivações, né? O porquê, os porquês disso, né? A forma está certa, a matéria está errada. Certo? O fato é que Voltaire, como um literato, também era um sujeito que tinha plena consciência do valor inerente à posse do dinheiro. Então, quer dizer, por volta do ano 1720, 25, ele já estava bastante rico. E muitos dizem que bastante avarento também, né? Embora demonstrasse casualmente alguns espasmos de caridade aí por onde passava. Certo? Mas isso mostra também um quê da sua personalidade, da própria personificação da sua época, né? Que é a época justamente onde os burgueses começam, né, a se tornar uma classe, né? Uma classe, vamos dizer, com poder realmente, onde, vamos dizer, o dinheiro já estava valendo mais do que o título de nobreza. Certo? O próprio Voltaire não se chama Voltaire, né? O nome verdadeiro dele é François-Marie Arouet, né? Muitos dizem que é um apelido da época da escola, né? Que chamavam ele de La Volontaire, né? O voluntário, um sujeito sempre prestativo,
mas ao que tudo indica é um pseudônimo aí que ele criou como um anagrama, né, do próprio nome, Arouet Le Jeune, né, Arouet o Jovem. Mas enfim, ele, como era um burguês, ele ainda vivia numa época aristocrática, mas na ascensão da burguesia como uma classe definitiva dentro da sociedade, certo? E ele tinha vamos dizer, essa rejeição da nobreza pelo fato dele ser burguês, e ele queria ser considerado também um homem nobre. E ele se acreditava um homem nobre. Então, até no nome, ele se auto-intitulava Marie Arouet de Voltaire. Quer dizer, a letra D indica um sinal de nobreza, né? Sinal de título. Então, ele era o famoso Marie Arouet de Voltaire. Você já vê que a ascensão social através do dinheiro e da personalidade, principalmente, era o motor da vida voltairiana, né? do sujeito Voltaire. Logo que ficou rico, Voltaire passou algum tempo na Inglaterra, conheceu lá a filosofia, os avanços científicos, né? Karl Popper, etc, uns figuras lá naquela época, Bolingbroke, Swift, sujeitos admiráveis na Inglaterra naquele período, os empiristas, né? E quando volta ele passa a frequentar a corte francesa, né? Andava lá com uma tal Madame de Pompadour, né? Fazia lá meio que uma surubinha lá com o pessoal. Vivia ali um romance meio esquisito com essa gente ali, né? Depois ingressa na própria corte do Frederico o Grande da Prússia, né? Torna-se um grande amigo dele, vamos dizer assim, né? Os dois tinham o mesmo desprezo, horror e ódio ao cristianismo, até mesmo a própria massa da humanidade, né? Que acreditava no cristianismo em sua grande totalidade. Então eles se achavam sujeitos imunes aos delírios, né, desses bastardos inglórios, que seriam os cristãos, essa gentalha. Então um servia ao outro como, né, um reforço da própria vaidade. Então é ali que Voltaire é encomendado a escrever as suas obras, né, também de cunho histórico, né, que se não são obras geniais ou primas da matéria história, pelo menos a influenciaram no sentido de imprimir ali um pequeno germe, o germe disso que nós estamos falando, uma teodiceia, certo? Em suas pechas ali contra Bossuet, tentando refletir a obra de Bossuet num sentido secular, celebrando a razão humana, certo? Então Voltaire primeiro ele enriquece, depois ele passa um período na Inglaterra, depois ele volta para a França, se mete aí na corte do Frederico, né? Arruma lá um romance, né? Um ménage à trois com né? Um triângulo amoroso com a Madame de Châtelet, o marido dela, a Marquesa de Châtelet, sei lá. Ele arruma uma surubinha lá com o pessoal. Ele entra ali numa situação, mas ele se apaixona. E a mulher que ele se apaixona, mais jovem que ele, fez ele de gato sapato, né, ao que tudo indica. Largou ele para ficar com outro camarada, um outro poeta, tal de Saint-Lambert. Saint-Lambert engravida a mulher, certo? E quando ela tem o filho, passa algum tempo, ela morre. Então Voltaire também ficou, além de empesteado por doenças, né, por malefícios físicos, desde do seu nascimento e ao longo de toda a sua vida, certo? O fato dele ser desprezado pela nobreza, porque ele era um burguês, um sujeito que não tinha título de nobreza, e agora ele é rejeitado por alguém que ele amava, isso daí provavelmente interferiu em muito para que ele se envolvesse ainda mais com esse Frederico da Prússia e começasse
num nível mais profundo, num nível mais odiento, né, a orquestrar ali, né, os seus dardos, suas flechas envenenadas contra o cristianismo, né, em virtude de uma suposta luta contra a injustiça. Voltaire também é famoso pelo fato de lutar contra o racismo, etc. Tudo que o Voltaire tem de virtude, né, nesse sentido, é, na verdade, uma tentativa de atingir a moral da igreja. Certo? Tudo. Você pode ver isso daí na sua biografia, você pode ver isso daí na interpretação dos seus próprios textos, da própria forma como ele escreveu os seus tratados de história, né, suas obras históricas, certo? E depois da sua morte, né, ao longo do século XIX, XVIII, XIX, ali no fim do século XVIII para XIX, com a Revolução Francesa e tudo mais, as esperanças dos ideais iluministas, que começam a se tornar cada vez mais sistematizadas, né, passam a permear a vida europeia. E o Voltaire, como figura personalística, não encontra o valor inerente às suas obras nesse sentido, mas o valor da sua pessoa, da sua figura, né, começa também a fazer parte desse clima. É o clima que vai sendo criado, né, dos ideais iluministas, a ponto de chegar os seus sucessores a de repente querer sistematizar aquilo que eles pegaram meio que dissolvido na atmosfera daquele período. Então toda a ideia de perspectiva moral, política, né, que o iluminismo começa a legar à Europa moderna, tardia, né, no sentido assim, já do século XVIII, né, nos 800, né, no século XIX, é a questão do otimismo. Mas, pô, o Voltaire não era tão otimista assim, mas escreveu Cândido o Otimista. Certo? Ou seja, aquele espírito personalístico do Voltaire, de que ele tinha que crer numa coisa superior ao estado de miséria, tanto moral quanto física, quanto espiritual que ele vivia, isso faz parte desse otimismo que eu chamo o otimismo pessimista mesmo da coisa. Olha, a coisa está tão ruim que eu vou ser otimista, certo? Eu odeio tanto que eu vou procurar algo para amar, certo? Mas não aquilo que deve ser amado, mas aquilo que eu, pela razão desgarrada da fé, posso projetar como algo de valor. Então é aí que, do século XIX em diante, a sua visão da história humana, né, em vista, né, da questão do progresso, embora ele acreditasse ser intermitente, ou seja, épocas de barbárie e de caos, épocas de civilidade e progresso, épocas de barbárie e caos, civilidade e progresso, assim sucessivamente, né? Mas a ideia do progresso, ou seja, da ideia do controle dessa intermitência, foi um legado de Voltaire. Porque em cima da sua personalidade, em cima da sua obra, em cima da sua biografia, que os sistemáticos iluministas começam a querer criar maneiras, né, intelectuais de se controlar o processo histórico, para que os períodos de barbárie não mais ocorram. Certo? Para que uma civilização que seja absolutamente universal, absolutamente racional e estável seja, enfim, construída. Certo? Nesse sentido, Voltaire tem até uma certa afinidade com o Maquiavel, né, que também via a história como um eterno ciclo aí entre civilização e barbárie, né? Entre razão e selvageria. Certo? Mas Voltaire era um pouco mais esperançoso que Maquiavel. Ele imaginava que, por um processo, de repente, de educação, a humanidade poderia mitigar sua própria estupidez e selvageria.
Então, ou seja, Voltaire já insere um outro elemento. Nós precisamos educar as pessoas para que nós mantenhamos o estado de civilidade por um período de tempo maior do que aqueles que a própria história permite. Então, a sua visão sobre o futuro, sobre a própria história, né, obviamente, né, era equivocada. Por quê? Não porque a educação universal, vamos dizer assim, poderia, né, criar uma civilização estável, como de fato sempre cria, mas porque ele acreditava que esse estado de humanidade futura, né, ou a sua visão própria da história, elas estão desvinculadas daquilo que move o ser humano, né, a viver, a se sacrificar e a amar, que é o elemento transcendental, o elemento espiritual. Então, qualquer tipo de virtude que a gente encontra em Voltaire nesse sentido, ou seja, a educação é uma forma de moderar a selvageria e assim tornar a civilização um pouco mais estável para que não caia na barbárie. Sim, só que, veja bem, isso é impossível de ser alcançado se o elemento, né, espiritual for totalmente removido. Mas Voltaire, como não era ateu, ele, né, obviamente ia pender por um tipo de espiritualidade que nós consideramos como falsa e não como a verdadeira espiritualidade, que é a espiritualidade revelada por Deus através de seu Filho, que é justamente aquilo que condensa e torna material e tangível um processo histórico, né? Uma instituição histórica, a igreja, que era justamente o que ele odiava. Então, obviamente, Voltaire estava deslocado da realidade histórica, né? Ele compartilhava a expectativa da sua época, né? Onde o alcance cada vez mais limitado do conhecimento ia tornar a humanidade menos bárbara, certo? Então, embora desconfiasse do progresso em uma certa medida, né, Voltaire absolutamente era um sujeito progressista. Por quê? Porque ele via que nós tínhamos que avançar além daquilo que nós tínhamos naquele momento. Aquela alternância, como ele mesmo diz, num dos seus verbetes lá de filosofia, do seu dicionário filosófico, né? Nós vivemos numa alternância contínua de dia e noite. A história vive assim. As civilizações vivem assim. Certo? Isso demonstra que ele tinha uma mente inconsistente, que ora ele acreditava que poderia haver um progresso em relação a isso, ora ele acreditava que não, que as coisas são sempre um dia e uma noite. Não adiantava fazer grandes planos, né? Não adiantava criar grandes sistemas, tanto é que na sua obra você não encontra nenhum grande sistema em relação a isso. Só afirmações meio que esporádicas, espasmáticas. Não tem um grande esquema geral do progresso humano. Certo? E nisso ele é mais humilde do que os seus sucessores, né, como Hegel e etc. Então, Voltaire, ele absolutamente tem uma visão sombria da história humana, da perspectiva humana, porque ela é amputada daquilo que faz tangivelmente a história ser o que ela é, que é a ação da igreja no mundo, a ação da igreja na civilização. Certo? E a civilização, como entendiam os iluministas, era algo frágil, poderia cair a qualquer momento. Né? Não é uma condição natural dos seres humanos, fazia parte de um esforço da razão, algo que o homem criava, certo? E nós dizemos que a civilização, né, ela é isto até encontrar o cristianismo, até encontrar a igreja, que é a fonte da última, né, e derradeira civilização, né? E todas as outras que possam ser criadas dentro dela são apenas civilizações que vão encontrar o seu dia e depois vão encontrar a sua noite. Mas a civilização cristã não encontrará seu dia e depois vão encontrar a sua noite. Mas a civilização cristã não encontrará a sua noite, porque a civilização cristã é dia.
certo? Então o destino das civilizações realmente é a barbárie, se ela não estiver ligada a esse elemento sobrenatural que invade o plano temporal, certo? E isso daí justamente é o contrário do que diz a Teodiceia, a visão de mundo e de história do Voltaire, certo? Então, as esperanças cristãs devem ser extinguidas, segundo Voltaire. Embora a forma dessas esperanças são o tempo todo evocadas pela fé que os iluministas pretendiam substituir, colocar no lugar dela. Só mudando a matéria. Esperança da emancipação universal, o crescimento do conhecimento como algo libertador para a vida humana. O cristianismo atribui essas coisas à fé, certo? Mas o iluminismo voltairiano e todo o iluminismo no geral atribui isso à razão, ao esforço humano, não uma coisa sobrenatural, certo? E o papel libertador do conhecimento, para ele, como a gente disse, uma forma apenas instrumental, né? A filosofia é algo instrumental, o conhecimento é algo instrumental, porque é um meio e não um fim. O fim é a felicidade. E a felicidade, o que é a felicidade para Voltaire? O bem-estar. Esse é o seu critério de valor, né? É o epicurismo. A felicidade humana, né, é compreendida como uma negativa, ou seja, em vista da ausência de sofrimento. Então, a felicidade não é algo positivo, é algo negativo. Faz parte de uma negação. Eu nego o sofrimento humano, eu luto contra ele. E essa luta me torna feliz. E quem faz o sofrimento humano existir? A ilusão, a superstição, a religião formal. Certo? Então essa felicidade negativa, epicurista de Voltaire, né, ela é a finalidade do conhecimento. Certo? Então essa é uma espécie de versão secularizada da providência cristã. A providência cristã faz as coisas, né, ao longo da história para o homem se salvar, para o homem ser feliz. Mas agora não, agora o homem que faz o que? Ele nega o sofrimento. Ele tenta destruir o sofrimento, acabar com o sofrimento, para poder se dizer feliz, encontrar a felicidade. Então, enquanto em Hegel, em Kant, a gente vê aí um elemento da consciência humana, da moral, né, da ética, como um bem primordial, o Voltaire não, é o bem-estar. Certo? O bem-estar, a ausência do sofrimento ou a repulsa ao sofrimento era o bem-estar. E quanto a isso, o mal é sempre um mistério. Porque se para o cristão a bondade de Deus, infinita misericórdia de Deus, torna o mal um mistério, por que existe o mal? Deus criou o mundo, tudo é tão bom, Deus é bom, por que existe o mal? É um mistério. Para o Voltaire e para os iluministas, né, os males da história, ou seja, são um mistério em relação à bondade da natureza do homem, que foi corrompida pela superstição, pela religião, etc. Então, essa teodiceia, essa visão da história universal de Voltaire, meio caquética, meio picotada, meio contraditória, ela é completamente secular e ela dá um tônus para que depois venham os outros iluministas mais sistemáticos, pragmáticos, colocar isso vamos dizer, num pensamento mais científico, que possam explicar o porquê dos males encontrados na história. E assim meio que conciliar, né, essa ideia de teodiceia iluminista com os fatos, né, reais da vida humana.
Então nada sobrou para o Voltaire do que se resignar. As coisas são um vai e vem. Embora eu tenha um otimismo do progresso, da felicidade humana, do não sofrimento, ao mesmo tempo eu olho para o outro lado e vejo que não, isto nunca vai deixar de existir. Então Voltaire, sem querer querendo, ele dá um impulso para a religião do progresso. Por conta do quê? Por conta da sua característica de personalidade fragmentária. Voltaire era um cara fragmentado. Voltaire, ele antes de morrer, quase morrendo, ele chama um padre lá e se confessa e não sei o quê, e pede perdão para Deus por tudo que ele fez contra a igreja, blá, blá. Aí ele melhora. Uma semana depois já estava lá cuspindo na igreja de novo. Aí quando ficou ruim de novo, um tempo depois, chamou de novo o padre, mas os amigos dele falaram, não, dessa vez você não vai fazer isso de novo não. Dessa vez você fica quieto, não chama padre não vai vir padre nenhum. Voltaire morreu. Ou seja, um sujeito fragmentado. Genial em alguns aspectos, mas fragmentado. Mas o fato é o seguinte, ele impulsionou, ele incrementou, ele auxiliou, ele literalizou, teatralizou uma espécie de teodiceia iluminista, meio que fantasiosa, meio que fragmentada, meio que lúdica, meio que zombeteira, meio que até infantil contra a igreja. Uma pulguinha, né? Um carrapatinho na igreja, achando que ele ia destruir a igreja, a formiguinha que quer pisar na cabeça, no pescoço do elefante, esmagá-lo, mas foi esmagado pelo peso da sua própria soberba, infelizmente. Que Deus o tenha, mas isso daí não sabemos. Mas ele legou para o próprio movimento iluminista, o próprio filosofia iluminista, elementos que depois foram sistematizados em grandes teodiceias, aí sim, pesadas, pesadíssimas, né? Que existem até hoje, mesmo que essa questão da filosofia da história tenha caído no descrédito, né? Essa questão do progresso, do futuro espetacular, tenha caído numa decadência, né? Dentro do círculo intelectual aí que a gente conhece, mas está ali dentro. As bases do pensamento contemporâneo guardam lá dentro essa visão, a visão de que o mundo pode ser melhorado para o fim da felicidade humana neste mundo. Não vou falar que foi o Voltaire que criou isso, mas Voltaire, com o seu gênio, com a sua vida, com a sua pessoa, transferiu isso daí para os demais, né? Que de formas variadas aí sistematizaram e lançaram as bases a pensamentos ainda mais profundos e distantes da realidade, né? Que é aquilo que nós chamamos de história da salvação, certo? Então, eis aí a teodiceia iluminista ou iluminada de Voltaire, um sujeito central aí para o entendimento da nossa época e de tudo que aconteceu nos últimos 2 ou 3 séculos, tá certo? Então, obrigado a todos aí que ouviram nossa aula. Até a próxima e valeu!